Olá, boa tarde. Vamos começar. Boa tarde novamente. Nós vamos cerrando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade superior, pedindo que você faça presente nesta tarde, que esteja conosco, que nos auxilie neste momento de reflexão, que possamos trabalhar devidamente a obra de Leon Denis com pensamentos que nos ajudem a trazê-la para os nossos dias. E assim cumprimentamos aos nossos mentores individuais, aos mentores do Espírita Soul, que trabalham pela divulgação do Evangelho de Jesus, que trabalham pelo bem da humanidade, a todos aqueles que trabalham em nome de Jesus, pela propagação da doutrina espírita, todos aqueles tarefeiros que incansavelmente conduzem a vida dos homens na Terra com seus momentos de reflexão, com seu apoio, com sua força, e a cada um deles que nós cumprimentamos e pedindo que Jesus traga novos recursos, novas ferramentas de trabalho a cada um desses irmãos desencarnados que auxiliam a nós, encarnados. E assim cumprimentamos também as servas de Maria, que trabalham com toda a humanidade, especialmente com as nossas crianças, com os nossos jovens, auxiliando-os. E vamos então levando o nosso pensamento a Jesus, a quem agradecemos por ser o caminho, a verdade, a vida, por meio de quem levamos o pensamento ao nosso Pai Criador. E a Deus a quem agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma encarnação, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos. Nós vamos começar mais um estudo hoje por meio da leitura prévia, ou a leitura posterior do capítulo 52, chamado Trabalho, Sobriedade e Continência, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho desse capítulo que vale muito a pena ser lido. Nós pedimos, então, que todo mundo que acompanha, não é? Boa tarde. Todos que acompanham o canal, acho que viram a publicação de hoje, bem interessante, sobre as novas gerações. Olha só. Então, o Rafa, que prepara todo o material, colocou ali uma imagem, não é? A menininha, então, tocando ali a mão do sacerdote. E como é que as nossas propostas de trabalho, as nossas metodologias de trabalho... Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Como é que as nossas trajetórias de vida, as nossas formas de trabalhar atingem ou não atingem essa nova geração, essa geração dos nossos filhos, dos nossos netos? Como é que acontece essa troca? Então, quem trabalha com evangelização infantil, quem trabalha com criança, com jovem no dia a dia, percebe o quanto o nosso trabalho, às vezes, não atinge essa juventude, essa adolescência, essa molecada de hoje que, por vezes, é muito mais livre do que nós fomos, muito mais antenados, claro, com muito mais informação. A tecnologia faz com que tenham aí acesso a muito mais do que nós tivemos, às vezes, ao longo da vida. Então, com a idade deles hoje, por vezes, já tem mais informação do que nós temos hoje. Como é que isso acontece? O movimento é muito interessante e, ao mesmo tempo, digno de reflexão. Esse trabalho que nós temos hoje aqui de conversar sobre o capítulo 52 pode trazer uma informação, acho que legal, sobre essa reflexão que o canal propôs, tá bom?
Então, olha só, o trabalho, e aqui existe uma divisão, né? O trabalho, e depois, numa segunda parte do capítulo, ele mostra uma informação sobre sobriedade e continência. Então, são quase que 2 capítulos dentro de um. O trabalho, que é essa primeira parte, vale muito a pena ser lido. Então, é um capítulo que todo mundo merece ter acesso, tá? Todo mundo merece ler em PDF ou aí no livro físico. E ele começa com uma definição bem bacana do trabalho, depois nós falamos sobre a sobriedade e a continência, mas ele então inicia dizendo, né, Leon Denis traz a definição de que o trabalho é lei para as humanidades, tanto no planeta Terra quanto para as sociedades no espaço. Isso quer dizer que eu trabalho bastante aqui na vida e trabalharei também lá no espaço. Aí muita gente fala, poxa, eu achei que desencarnando eu ia me livrar aqui do meu trabalho, que é um peso na minha vida. E aí, todo o capítulo, na verdade, trabalha muito essa ideia de que o trabalho não deveria ser um peso na nossa vida. O nosso trabalho material, além de fonte de renda, além da fonte da nossa sobrevivência material, deveria também, de alguma forma, trazer contribuições para a minha evolução e para a evolução das outras pessoas, do planeta, enfim. E ser, de alguma forma, agradável. Pode ser que todo o trabalho, a gente sabe que tem questões que não são, às vezes, 100%. Poxa, eu adoro tudo que eu faço, faria isso sem receber um centavo. Nem sempre isso é verdade, infelizmente. Mas o fato é que precisamos, minimamente, ter alguma conexão com o nosso trabalho. Fazer aquilo que odiamos o tempo todo é muito complicado. Nós temos, enfim, sequelas até emocionais quando fazemos isso. Eu odeio o que eu faço o tempo inteiro, eu faço só por dinheiro. Mesmo que seja muito dinheiro, isso é complexo, porque eu acabo tendo esse desgaste emocional e, por consequência, físico também, claro. Tá? E ele diz que tanto os seres, então, humanos, nós, quanto os seres angelicais têm essa obrigação, têm essa função no universo de trabalhar. De que forma? Diversos tipos de trabalho, diversas formas de trabalho. E aí ele começa explicando que o trabalho é muito penoso para os seres inferiores. Vejam lá então que bacana, já vem a nossa definição. Puxa, se eu ainda sofro muito para trabalhar, quer dizer que ainda preciso evoluir bastante. Os seres angelicais são aqueles seres que curtem o trabalho, que fazem por amor, que fazem trabalhos que são trabalhos de luz em prol da humanidade. Então, o trabalho penoso e grosseiro acaba sendo um trabalho para aqueles que são inferiores. E ele está definindo aí, por acaso, os tipos de trabalho? Quem faz isso e aquilo é menos evoluído do que quem faz aquilo e aquilo outro? Não, ele não diz o que são esses trabalhos, mas como são trabalhados. Como eu trabalho? Eu trabalho por essa obrigação, eu tenho como peso na minha vida esse trabalho, ou eu trabalho de uma forma agradável, uma forma a contribuir para a minha evolução e para a humanidade também. De que forma? Não importa o trabalho, ok? Não importa qual seja o seu trabalho, mas como você trabalha, como você enxerga isso. Ele se torna cada vez mais suave conforme o espírito vai evoluindo, porque o espírito superior sente alegria ao trabalhar. Nós vemos em muitas obras de referência sobre o plano espiritual que os espíritos de luz, por vezes não, os espíritos de luz, de fato, não cobram pelo trabalho. E aqueles que se aproximam mais da nossa esfera ainda recebem, não é? Bônus horas, recebem como se fossem salários para continuar trabalhando. Então, precisamos desse retorno ainda, tá? E aí o Lucas pergunta aqui, como poderíamos usar nosso trabalho simples em algo proveitoso ao nosso desenvolvimento? Legal, Lucas, excelente questão. Isso é um fato que nós precisamos levar em consideração o seguinte, como eu estou trabalhando, né? Foi o que eu disse antes, como nós estamos trabalhando. Puxa, meu trabalho é aqui no computador, por exemplo, tá? Eu trabalho no computador, eu sou um programador. Enfim, eu passo o dia trabalhando, eu não convivo necessariamente com outras pessoas. O que você entrega, quer dizer, a sua entrega é aquilo a que você se propôs? Então, isso já faz a diferença. Não, eu ganho por mês, então, puxa, se eu não terminei hoje, paciência, o cliente que
descer os pulos. É muito comum esse tipo de coisa. Eu ganho por mês, não por hora, eu não tô nem aí. Ou ganho por mês, não por entrega, né? Ou por entrega, eu entrego aquilo e pronto, só para me livrar, mesmo que depois eu tenha de refazer. Então, quer dizer, às vezes, em alguns tipos de trabalho, é justamente essa qualidade do que eu me propus a fazer. Eu faço o meu melhor? Faço o meu melhor? Ah, não sei, eu deixo a desejar. Então, como é que eu posso entregar o meu melhor? Como é que eu posso fazer a melhor parte? Obviamente que se nós convivemos com outras pessoas, o que é bastante comum em grande parte dos trabalhos, é essa relação, que é a nossa grande ferramenta de evolução, nosso maior meio aí de desenvolvimento pessoal, né? Essa expressão tem sido usada em quase todas as empresas hoje, essa ideia de que o trabalho precisa ser uma fonte, não é uma fonte de desenvolvimento do seu pessoal também. Então, como é que essas habilidades, esses behaviors, esses comportamentos, eles podem evoluir também na convivência com outras pessoas, trabalhar em time, nem sempre é fácil, trabalhar de uma forma que garanta a nossa organização, não é, pessoal? Como é que eu tenho esse movimento, ok? Então, são duas maneiras. Então, ou a minha entrega, caso eu não tenha essa convivência, ou essa justamente convivência com as outras pessoas, que é quase sempre uma fonte muito importante de desenvolvimento também aí espiritual, tá bom? Então, acho que é um pouco disso. Mas podem ir escrevendo, tá? Se vocês acharem outras ideias, podem, por favor, complementando aí. Então, por meio do trabalho, o homem subjuga. Então, justamente essa ideia. Eu ocupo o meu tempo para um bem maior, para algo. Eu me propus a fazer algo e eu vou entregar esse algo bem feito, ok? Então, nós sabemos quando nós damos o melhor. Nós sabemos justamente que damos o melhor em diversos momentos, tá? Então, é bem importante que que nós, né, todos tenhamos essa consciência. Quando nós estamos fazendo o nosso melhor e quando nós estamos, de fato, às vezes deixando um pouquinho a desejar, tá bom? Muito bem. Então, o trabalho, ele constitui o quê? Um título de honra e de dignidade para o homem. Porque o ocioso é aquele que gasta recursos, gasta sem produzir e vive do trabalho dos outros, acaba se tornando uma espécie de parasita. Quando o homem se ocupa do seu trabalho, as paixões aquietam-se. Aquele velho ditado, né? Cabeça vazia, lá, oficina de quem? Sempre temos aí nossas más tendências em conexão com os espíritos que não são também bonzinhos, como nós também nem sempre somos. Então, nos conectamos com esses quando estamos sem fazer nada. Tá? Então, estamos lá na ociosidade. Isso, às vezes, no ambiente de trabalho. Olha que interessante. Eu me propus a fazer uma coisa. Estou fazendo aquilo meia boca. Já abro meu espírito aqui, né? Já abro a minha frequência vibratória para me conectar com o que não presta. E aí já vem ideias que não são nada positivas. Então, as paixões, elas se assanham na ociosidade. E aí tem um campo aberto de ação, tá? Não há nenhuma preocupação, desilusão e desventura que não encontre remédio no trabalho. Claro que eu não esqueço o meu problema. Quando eu vou trabalhar, não esqueço. Não deixo de sofrer por aquilo que eu estou sofrendo. Meu coração não... eu deixo em casa os meus sentimentos, eu ponho lá na gaveta do trabalho para trabalhar sem preocupação. Não é isso. Mas nós temos, sim, parece que ameniza. Parece que nós nos ocupamos de outras coisas e aquilo fica ali, tudo bem. Mas nós não ficamos aquele tempo, pelo menos, sofrendo por essas questões. Nós acabamos recebendo um remédio. Então, somos remediados, não curados, obviamente, mas remediados. Nenhuma dor resiste à sua persistente ação. Persistimos trabalhando, não é? E aí as dores vão sendo sanadas. Quem trabalha tem sempre um refúgio, portanto, como se fosse um porto seguro, tá? Não só esse trabalho material, mas trabalho espiritual também. Aquele que frequenta o centro, aquele que tem um trabalho assistencial, qualquer que seja, tem essa fonte segura. Não sei se já aconteceu com vocês de ter um dia de trabalho
no centro espírita, por exemplo, e esperar por esse dia, ou ficar feliz, porque eu estou lá trabalhando na empresa, trabalhando no meu trabalho material, e eu sei que à noite eu tenho um lugar bacana para ir, um trabalho de que eu gosto, eu vou me devotar àquilo. É bem gostoso ter esse compromisso. Quão digno de piedade é o estado daquele que por doença está condenado à inércia e à ociosidade. Nós já vimos muita gente que está lá com um monte de problema de saúde física, mental, às vezes espiritual, e que se põe ali a trabalhar de forma persistente e parece que vai, aos poucos, ganhando mais força para superar essas dificuldades. Então, a situação nós encontramos do espírito no espaço que faltou com seus deveres é justamente essa de ter desperdiçado na vida, né, o tempo que foi confiado. Então, é essa ideia de que tarde demais eu entendi o que eu devia ter feito aqui na Terra. Entrei aqui na vida, entrei na encarnação de uma forma muito esperançosa, mas por ociosidade ou porque não quis, de fato, seguir com essa persistência, com essa perseverança no trabalho, eu vou deixando isso de lado e o prejuízo é nosso unicamente. O trabalho é também a comunhão dos seres. Nós nos conectamos com outras pessoas. Então, quando o Lucas comentou dessa questão, né, de como é que nós fazemos o nosso trabalho material ser alguma fonte de desenvolvimento, uma das formas principais é essa, a comunhão com outras pessoas, pessoas com as quais nós não escolheríamos conviver. Eu sou obrigado ali no trabalho a conviver com todo tipo de gente. Gente que às vezes vai tentar fazer coisa errada, né? Puxar o tapete, por exemplo. Eu vou ser promovido, o cara fica com inveja. Isso é muito comum. Então, todas essas mazelas, todas essas vicissitudes mesmo, todos esses problemas acabam aparecendo no trabalho. Eu sou fofoqueiro no trabalho, isso vai aparecer. Eu sou, super maldoso e adoro prejudicar os outros, isso vai aparecer. É muito difícil manter a máscara o tempo todo por anos no trabalho. Porque a maior parte do tempo, em geral, nós ficamos no trabalho mais até do que a nossa própria família. E interessante é que no tempo, então, lá de Roma, todo mundo já deve ter assistido a filmes, desde Roma, né, que é a nossa fonte aí de cultural, de heranças culturais e linguísticas também, nós temos a ideia de que o trabalho é para escravo. Quem vive bem é quem é o herdeiro, quem é o rico, quem é aquele que não precisa trabalhar. O trabalho como algo muito degradante, algo muito ruim. E isso é uma herança predatória que nós temos, não é? Predatória em todos os sentidos, de destruir o nosso meio, de não respeitar pessoas que têm trabalhos que não são tão bem remunerados. Então, todas essas questões aparecem de forma muito clara, ok? Precisamos retomar essa ideia, ok? Então, a nossa civilização toda trabalha ainda com esse conceito, né? O Brasil foi o país que mais tarde aboliu a escravidão. Então, temos ainda muitas sequelas desse trabalho escravo, ok? Quem trabalha não é digno, quem trabalha sequer tem alma, segundo aquela ideologia daquele momento histórico. Olha que pesado isso. Então, o trabalho era sinônimo, sim, de castigo, de algo que deveria ser evitado ao máximo. Bom, e a doutrina espírita, por sua vez, traz algo muito diferente, um cenário bem diverso disso. Traz a ideia de que, de fato, o trabalho é digno e deve ser feito com dignidade. Bom, ele diz, então, a ideia de nos dedicarmos ao trabalho em prol, sim, de toda uma humanidade. Okay? Esforcemos-nos por contribuir para o incremento, né, para incrementar, para contribuir material, intelectual e moral da humanidade. Então, para incrementar de forma material, qual é o meu trabalho? Eu vou ajudar materialmente a humanidade? Maravilha. Eu vou ajudar intelectualmente ou moralmente? Então, veja, a última parte, moralmente, em geral, tem a ver com esses nossos trabalhos voluntários, mas pode também estar atrelado ao nosso trabalho material. Puxa, eu sou uma pessoa que convive com outras pessoas e pelo meu exemplo eu mostro que pode ser algo bacana, que posso ter dignidade, que posso ser uma pessoa justa, honesta,
enfim, que atende às expectativas, sim, do trabalho, que não sou aquele que ganha para não fazer nada, né? Busca a ociosidade o tempo todo. Como é que essa minha relação com o trabalho pode, sim, contribuir para a minha evolução e para a evolução de toda a humanidade. Muito bem, então esse pedaço, né, essa primeira parte do capítulo 52, fala apenas sobre o trabalho. E é riquíssimo, é uma página aqui e meia, praticamente, que traz uma definição muito completa, que vale super a pena ler, reler muitas vezes, para que fique aí bem claro pra gente. Quem já fez algum curso de Escola de Aprendizes do Evangelho, por exemplo, existe uma fase lá na Escola de Aprendizes que você passa de grau, né? Em geral, quem faz curso na Aliança Espírita Evangélica tem esse momento, que é a passagem para o grau de servidor. Servidor, depois sim, apóstolo de Jesus. Mas o servidor tem um hino, não sei se vocês já viram o hino do servidor. Depois a gente pode até colocar aqui nos comentários da postagem, mas o hino do servidor, trabalhar, 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 eis o lema do bom servidor. Então, o trabalho é esse que exige sim disciplina, que exige sim essa dedicação, né? Emmanuel lá de Chico Xavier sempre trazia essa máxima de que disciplina, 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 né? Que acrescentamos aí o trabalho, trabalho, trabalho. E não é um trabalho, como nós dissemos, apenas por dinheiro, não é ser um workaholic, eu só trabalho, faço mais nada. Até porque ele complementa, como a gente vai dizer agora, o trabalho com uma outra parte, que é, além do trabalho, ele diz aí a ideia da sobriedade e da continência. O que seria isso? Nós temos, então, a sobriedade. O que é ser sóbrio? O que é estar sóbrio? A pessoa bebe muito, né? Vai a uma festa, bebe demais, bebida alcoólica, ela deixa de estar sóbria. O que é ser sóbrio, portanto? Estar equilibrado, estar moderado, estar em bom juízo ali, ok? E, de certa forma, a continência também seria essa ideia de moderação. Ser comedido com os atos, com as palavras, com as atitudes. Não tem a ver com o jeito ou temperamento da pessoa. Parece que quando a gente diz isso, ser moderado, ser comedido, é aquela pessoa calminha, tranquila. E diferente daquela, por exemplo, tem muitos amigos que chegam gritando, brincando. É isso? Não. O jeito da pessoa é o jeito da pessoa. Tem gente que é mais quietinho, tem gente que é mais agitado, mas às vezes se coloca mais extrovertido. Ok, não é disso que estamos falando. Estamos dizendo aqui nas atitudes que têm consequências. Porque a pessoa, muitas amigas minhas são assim, se maquiam muito, são sempre assim vestidas de uma forma que chame atenção e brincam e mexem com todo mundo, são super alegres, mas são pessoas que têm sobriedade e que têm também a ideia da continência. Porque não falam mal de ninguém, porque não prejudicam ninguém, porque são pessoas honestas. Então veja, não é o jeito da pessoa. E normalmente nós temos a terrível tendência de julgar essas pessoas pelo jeito mesmo. Olha lá que extravagante, chegou com esse jeitão aí, chamou a atenção de todo mundo. Olha lá, sabia que coisa boa não é. Então nós julgamos. E às vezes, pelo contrário, é aquele quietinho, bonzinho, apronta com todo mundo. Então não dá pra julgar nem pela aparência, nem pelo jeito, mas entender como é que as coisas se organizam. Okay? Então é bem bacana pensarmos nessa questão. A sobriedade e a continência, portanto, elas evitam que os prazeres da carne nos amoleçam o espírito. Olha que bonito isso. Quer dizer, nós evitamos certas coisas, não é? Por exemplo, uma dirigente que eu tive num centro, num curso que eu fazia, ela teve uma festa e tinha lanchinho lá de carne, ela falou que não comia carne, e muita gente toma essa decisão, ok? E ela falou, eu não quero, porque eu não quero esse tipo de energia mais. Então, são escolhas que nós fazemos. Que tipo de energia eu não quero mais para minha vida? Ok? Eu não vou mais comer carne. Ok, mas que opções você vai colocar aí para o seu corpo físico se manter? Você vai ter que fazer uma outra dieta. Então, como é que eu vou organizar isso? Qual vai ser o tipo de vida que eu vou levar? Não é só abrir mão. Vou parar de comer carne. Parei. E aí eu fico doente depois e dou trabalho para a família. Então, cuidado. Como é que eu organizo isso? Eu vou sim fazer uma dieta legal. Boa, maravilha. Eu vou procurar caminhos que permitam que, de uma forma saudável, sóbria, okay,
eu mantenha essa minha decisão. Eu não vou mais sair, eu costumava sair de balada com um monte de... Não vou mais sair de balada, ok. Beleza. Como é que você vai reorganizar, então, esse tempo? Seu tempo de lazer. Eu parei de sair, mas eu tô aqui infeliz, sem fazer nada. Ok? Então, como é que eu vou reorganizar esse meu tempo de lazer? Eu vou fazer outra coisa. Que outra coisa eu posso fazer? Muitas outras existem. De repente, até o grupo de amigos eu vou ter que mudar? Talvez. Talvez sim. Outros amigos. A gente vai começar, sei lá, fazer um clube que vai assistir filme, um clube que vai sair para outros lugares, que vai, enfim, ter outras fontes de diversão que não sejam essas energias que me amolestem o espírito. Em que sentido? Que deixem o meu espírito perturbado, me tirem a paz. Então, são essas as nossas decisões em relação à sobriedade e à continência. Muito bem. E aí ele explica, ele tem algumas sugestões sobre a questão da constituição da família. Isso é um pouco delicado de nós estabelecermos regras, mas o que nós dizemos é que é muito bacana você sim conviver com pessoas. Tem gente que decide que vai morar com amigos, tem gente que decide que vai morar com animais de estimação. Enfim, cada um tem sua decisão, ou que vai se casar. Então, são decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida. Maravilha, tá? Aí, o que ele diz é que quando nós temos pessoas com quem convivemos, ou seja, pessoas com quem nos importamos, tá? Não é só morar junto, mas é nos importar, nós, dirigindo aos outros as nossas atenções, nós também aprendemos a ser os mais prudentes e sábios. Porque afastamos tudo o que pode macular a nossa vida. Eu penso, puxa, mas se eu fizer isso, vai ter consequência para meu filho, vai ter consequência para os meus pais, vai ter consequência para os meus pets aqui. Coisas que podem trazer prejuízo para os outros, eu não me preocupo só comigo. Então eu passo a ter atitudes também mais sóbrias. Ok? Se eu tomar beber demais, eu vou perder o controle, como é que eu vou voltar para casa? E quem é que vai cuidar ali das pessoas que estão lá, ou dos animais que estão lá? Okay? Então, como é que eu vou reorganizar esse tipo de conduta para ter essa atitude sóbria, essa atitude de continência diante da vida? Continência, a gente sabe que é aquele negócio de marcar ali, fazer aqueles sinais, né, de soldado. Não é só isso. Não é só esse tipo de obediência cega, mas é uma obediência às leis de Deus, obediência ao que é bom, ao que é verdadeiro, ao que é prudente. A sobriedade, então, e a continência lutam constantemente contra a sedução dos sentidos. Elas lutam contra os prazeres mundanos. São infrações, contra as infrações, às leis naturais, que mutilam a vida. Ceifam a vida, cortam pedaços da nossa vida, sim. Atitudes e opções que nós temos que vão, sim, tirar tempo da minha vida no futuro. Que às vezes realmente prejudicam tanto que fazem com que minha vida ganhe outros caminhos, ganhe caminhos muito mais difíceis, não é? Então, nossas paixões, nossos desejos, quando não controlados, quando não trabalhados, às vezes até em terapia mesmo, ou num acompanhamento espiritual mais individualizado lá no centro, com, enfim, quem pode nos ajudar, elas produzem imagens. É muito comum a pessoa imaginar que está sendo obsediada. Puxa, nossa, eu sofro de obsessão, eu vejo fantasma e tudo, e muitas vezes nós chamamos de formas de pensamento. Ela construiu aquilo. Ela construiu um monte de forma de pensamento que está com ela. É dela. Foi ela que construiu. Nós encarnados temos essa capacidade, esse poder imenso de construir imagens mentais. Isso é bem, bem complexo, bem interessante também de se estudar. Nós construímos essas imagens mentais, porque nós temos um fluido que é nosso dos seres encarnados, que é por isso que muitos encarnados ficam tão perto da gente tentando conseguir esse fluido vital, né? Tá? Então, eles usam esse fluido que é de Deus, que é vital, para construir, não é, suas edificações, que nem sempre são do bem. Não é ter medo disso, mas é ter prudência, saber que quando nós não somos prudentes, não somos
não temos essa sobriedade na vida, abrimos porta para esse tipo de interferência. E é como se nós passássemos a doar essa energia para esses irmãos. Então, e vem aí, lógico, por consequência, muitas vezes essas imagens que nos acompanham aí, mesmo em estado de vigília, né, acordados, ou principalmente quando nós dormimos, nossos sonhos, tá? Longe dos prazeres enganosos, o espírito recolhe-se e abre-se às sensações suaves. Pelo contrário, então, olha só, de forma contrária, o espírito quando dorme e teve atitudes dignas em seu trabalho, em sua vida material, com sobriedade, com continência diante das leis de Deus, certamente vai descansar e os bons espíritos estarão ali para acompanhá-lo. E ele encerra o capítulo, Leon Denis, de uma forma muito bonita, dizendo: meditemos, pois, profundamente e pratiquemos o provérbio oriental que diz: sede puros, sede fortes e felizes. Então, para que sejamos puros, fortes e felizes, é bem importante que nós tenhamos aí toda essa vivência, não é? Essa continência. Isso, agora que eu vi aqui, desculpa, o Anderson colocou: continência é um dever ou ordem. Qual ordem você dará à sua vida, justamente, Anderson? Maravilha, isso mesmo. De que forma nós vamos ordenar nossa vida? Somos nós quem ditamos aí as ordens para nossa vida material, justamente. Bacana, muito bem colocado. Tá? Então, quais são as nossas intenções diante da vida? Para que sejamos puros. Puros não é ser inocente, bobão e fazer o que os outros mandam sem consciência, não é? Mas de forma muito mais consciente, para sermos justamente essas pessoas mais fortes e felizes que trabalham para o bem da humanidade com essa sobriedade, com essa continência às leis divinas, as leis que devem aí nos reger, ok? Então, nós vamos colocar no canal uma pesquisa para vocês dizerem o melhor dia. Talvez de sábado à tarde fique um pouco complicado, eu vejo que muita gente assiste depois. Então, se vocês tiverem sugestão de horário e eu conseguir casar com os meus horários também, a gente pode alterar esse estudo, tá bom? A gente tá pensando em outras frentes também de trabalho, mas esse estudo dessa sessão última do livro do Leon Denis, nós temos apenas mais depois do trabalho, nós temos apenas mais o estudo, a educação, são poucos capítulos que faltam, ok? Basicamente o estudo e a educação. E depois vem outros que já são mais conclusivos para o livro. Então, sugiram, tá? Comentem, coloquem o que vocês acham que seria bacana pra gente poder pensar juntos aí em alguns momentos de reflexão que sejam positivos para todos nós, tá bom? Agradeço muitíssimo a companhia de vocês nessa tarde e fechamos os olhos então, agradecendo a espiritualidade superior, agradecendo a todos os irmãos que participaram conosco, pedindo que sejam recolhidos, que sejam encaminhados, para que sigam seus estudos, seus trabalhos no plano espiritual, pedindo que o mentor de cada um de nós seja reabastecido nessa tarde, com os fluidos vitais, com os fluidos salutares, para que estejam ao nosso lado com toda a garra, que nós de fato tenhamos a capacidade de ouvir essas instruções, ter esse momento de conexão espiritual com os nossos mentores diariamente, ter essa percepção de que estão sempre tentando dar dicas do que fazer, tenhamos a capacidade, né, a paciência, a continência diante desses comandos que são tão sábios, que são tão direcionadores da nossa vida, consigamos ouvi-los, agradecendo então a esses nossos mentores, pedimos que a espiritualidade amiga entregue a eles uma rosa, entregue a eles um símbolo da nossa gratidão por tanto tempo de trabalho, tantas vezes nos esquecemos de agradecê-los. Agradecemos nessa tarde por cumprirem de forma tão grandiosa o seu trabalho ao nosso lado.
E agradecemos também por nosso trabalho na Terra, seja ele um trabalho material, seja um trabalho espiritual, seja a nossa busca por um trabalho melhor. Pedimos então, colocamos lá como um pedido especial nessa tarde, para que nosso trabalho material, aquele que desejamos, aquele que de fato nos faz sonhar, aquele que nos deixará realizado como profissional, como ser humano, pedimos à espiritualidade que nos dê essa oportunidade desse trabalho digno, desse trabalho que nos permitirá ter ainda mais sobriedade diante da vida. E assim, com essa gratidão, com esse pedido colocado na mão da espiritualidade, para que no momento certo isso ocorra, para que da forma certa isso ocorra, nós não sabemos, né, como isso se dará, mas a espiritualidade amiga sempre tem aí nossas questões reencarnatórias, as nossas buscas todas são organizadas da melhor forma por esses irmãos, sempre com a permissão divina, a permissão de Deus. E então, gratos que somos, pedimos pela nossa proteção espiritual, para que tenhamos força, para mantermos a nossa dignidade moral em todos os momentos da vida. E assim nós dizemos a nosso querido São Miguel Arcanjo que esteja conosco, e a ele dizemos a sua prece: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai na nossa presença todo o mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai nossos caminhos com a luz da tua perfeição e com a tua proteção. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós o guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Muito gostoso, né? Podermos nos conectar à espiritualidade. Pedimos para que todos estejam protegidos, abençoados aí por mais uma semana, tá bom? Então vamos nos falando durante a semana. Peço que deem aí as sugestões para os nossos próximos encontros, tá bem? Uma boa semana a todos. Um beijo no coração. Tchau, tchau.